Paulo Caiado, formado em Gestão de Empresas e consultor de gestão empresarial, escreveu um surpreendente livro que esgotou em todas as livrarias em Portugal. Aqui no Canadá, apesar de ainda não haver uma edição traduzida em inglês, pode adquiri-lo através da Amazon ou requisitar um exemplar na biblioteca pública. Só que prepare-se, terá uma longa lista de espera à sua frente. Temos aqui hoje o autor, para podermos conversar um pouco e entender este fenómeno literário. Paulo Caiado, eu vou tratar-te por tu nesta entrevista, porque já nos conhecemos há muitos anos, já nos tratamos assim há muitos anos, e, portanto, vou começar aqui esta entrevista por te fazer uma pergunta crucial, que é, começar logo pela pergunta bomba. Tens um livro publicado com o título Um Momento Meu, que tem estado a maior parte do tempo esgotado nas livrarias, não é verdade? Muito difícil de encontrar. Aqui no Canadá existe uma biblioteca que tem 2 exemplares do teu livro. Mesmo assim existe uma lista de espera para conseguir alugar o livro para ler. Queres contar um pouquinho para quem não conhece, para quem não teve ainda a oportunidade de ler o teu livro, de que consta a história? Não quer que contes, para não matar a curiosidade das pessoas assim de repente, mas conta um pouquinho sobre o que trata. Bom, antes de mais, boa tarde ou boa noite, não sei a que horas será a entrevista, e para o Canadá. O livro trata da história de 4 amigos e 4 amigas e das relações que eles iniciam, não entre eles, mas as relações que os 8 iniciam na altura em que trata o romance. No fundo, eu quis estudar o tipo de relações que as pessoas iniciavam já numa idade mais madura, portanto, a partir dos 40 anos, os protagonistas têm quase todos 47, 48 anos, e no fundo era dar uma perspectiva do que é a vida e até a temática de conversas num grupo de amigos com essa idade, e como é que refaziam, na maior parte dos casos, as suas relações. Alguns estavam divorciados, outros nunca tinham casado, mas que iam iniciar novas relações. Há um protagonista, o livro é contado em grande parte da primeira pessoa, e o livro inicia-se com a sua própria separação. E depois é que vai começando a expandir-se para os amigos e também para o tipo de relações que os amigos iniciam, e as reflexões que tanto eles como elas têm, que são próprias das reflexões pessoais que as pessoas geralmente têm a partir dos 45, digamos. Portanto, este livro, consideras que é um livro realista? O livro é de tal forma realista que é todo, não é baseado, são mesmo fatos reais. Quando escrevo... Sim, desculpa interromper-te. Eu ia precisamente perguntar-te se tu te baseavas em alguém que realmente existia ou se tinhas forjado os personagens. É baseado em fatos reais, seja ao nível do romance, seja ao nível do conto, ou das crónicas, são sempre casos reais. As pessoas dizem, como é que tu conheces tantas histórias? Eu estou muito atento e ouço muito à minha volta, e por vezes temos aquela percepção de isto dá uma boa história, isto dá para escrever, ou que para outros é uma coisa trivial e que não conseguiram, se calhar, extrair sumo daquela história, e eu tento procurar ver o interessante. Aliás, eu conto lançar daqui a 1 ano e depois daqui a 2 anos mais 2 romances, e eles não aconteceram antes porque eu não tinha a história que me interessava contar. Eu vou ouvindo histórias, mas muitas vezes acho que não são de extrema importância que eu possa escrever uma história que ainda ninguém contou. E por isso eu não tenho um tempo para escrever romances. Não consigo escrever todos os anos, não é uma questão física, é apenas porque eu não invento. Eu espero que me apareçam as histórias, às vezes não é só uma, são várias que se entrecruzam e eu posso escrever um romance. A história vem ter contigo, neste caso, é isso? Elas têm que aparecer e eu tenho que as ouvir, e tenho que as viver, ou tenho que as ouvir na relação de amigos, ou tenho que ouço falar, e tenho que pesquisar mais um pouco. E, portanto, como não invento, não posso ter aquele ritmo de escrever todos os anos. Estamos a falar de romances, contos e crónicas, e isso eu escrevo quase ao ritmo diário. Mas o romance eu tenho que
esperar que uma história interessante venha até mim e dizer, ok, isto vale a pena ser contado. Paulo, algum dos personagens é baseado em ti mesmo? Há sempre qualquer coisa meu. Mas o que foi interessante, por exemplo, no momento meu, foi amigos meus, quando leram o livro, diziam que aquilo era meu, aquela frase era minha, aquela expressão é minha, aquela história é minha, só tu sabes, mas aquela história é minha. E todas as histórias estiveram no meu círculo de amigos de várias cidades, porque eu vivia em várias cidades e tenho grupos de amigos em várias cidades. Portanto, eu consigo ir buscar uma coisa aqui, outra ali. Oh, Paulo, e falando em amigos, nos quais muitas vezes te baseias, como acabas de dizer, a verdade é que tu recebes milhares de fotografias com exemplares do teu livro ao redor do mundo inteiro. Como é que esse sucesso se deu? Essa foi uma brincadeira. Eu não sei se já existia antes, não tenho percepção disso, mas sei que agora com outros autores também já começou a haver um pouco isso, mas isto começou porque eu lancei o livro no verão de 2015. E muitas das pessoas que tinham adquirido o livro foram de férias. E então, para mostrar que estavam a ler o livro, tiravam uma fotografia do local onde estivessem, em qualquer ponto do mundo, eu não sei, de mais de 100 países. E em qualquer ponto do mundo tiravam uma fotografia indicando onde é que estavam. Muitas vezes havia um monumento reconhecível por trás. Eu tenho várias fotografias de Toronto. Fantástico. Com a torre, outros na ilha. Portanto, tenho fotografias em vários locais de Toronto, por exemplo, em vários estados dos Estados Unidos, no Brasil, na Costa Rica, na Guatemala, na Índia, na Europa, tenho quase tudo, nas regiões de Portugal, quase tudo. E foi viral. Depois começou toda a gente a querer tirar fotografias. Paulo, qual foi assim a parte do teu livro que se tornou o maior desafio quando estavas a escrever? Foi a minha parte pessoal. É muito fácil escrever sobre os outros. Até recriar os diálogos dos outros torna-se relativamente fácil conversando com eles, com uma noção, porque muitas vezes não têm a memória do diálogo e eu consigo reconstruí-lo, depois dizem que foi mesmo assim. Eu tenho uma excelente capacidade. Eu recriei algumas conversas que tinha tido e as pessoas, esses amigos que intervieram nas conversas, quando leram, disseram, isto foi uma conversa que nós tivemos há 6 anos atrás, tu ainda te lembras de tudo. Eu tenho uma capacidade que eu, quando recordo uma conversa, eu recordo, por exemplo, estar a tocar uma música, eu lembro-me da música que estava a tocar. Lembro do cheiro. Cheirava alguma coisa, eu lembro-me do cheiro. Eu, quando recordo algum episódio, um encontro, breve cruzamento com um amigo, já não vi há muitos anos, eu consigo recordar, não tenho fixação, por exemplo, na roupa, qual era a roupa, mas o som da música que estava a tocar, nem que fosse na rua, os odores, isso eu recordo tudo. E se me disserem um pormenor no meio da conversa que não tem nada a ver com conversa, eu também vou recordar esse pormenor. Aliás, é extraordinário porque eu lembro-me de começar a ler-te, que para mim foi uma surpresa, apesar de te conhecer há tantos anos, não sabia que escrevias tão bem. Comecei a ler-te numa página que tu criaste no Facebook, que era Eu Vivi a Minha Adolescência nas Caldas da Rainha, que é a nossa cidade, nos anos 70 e 80, não é? E eu lembro-me... É um título de propósito. Mas dá muito bom, inesquecível o título. E eu lembro-me que tu tinhas milhares de seguidores que estavam sempre ansiosos pela próxima memória. Isto tudo vem ao encontro disso que tu estás a dizer. Tu contas histórias incríveis que aconteceram há tantos anos atrás, com uma precisão que quem está a ler-te consegue vivê-las e recordá-las da mesma forma. Como é que explicas essa tua capacidade de conseguires escrever tão detalhadamente e tão pormenorizadamente? Esqueço do que é que jantei ontem e recordo do que é que se passou há 40 anos atrás. Esta página é muito curiosa. Não foi o meu primeiro blog. Não, eu já tinha outros blogs. Eu comecei com um blog a escrever no Alentejo e numa altura em que eu passava muitas férias no Alentejo e por brincadeira chamava-se Páginas Caiadas e tinha a ver com o meu nome, Caiado, mas também porque, aliás, Paredes Caiadas, e porque eu estava entre paredes caiadas e portanto fazia... Típico do Alentejo, não é? E aí escrevia tanto prosa como poesia, que é uma área que eu tenho deixado um pouco de lado, mas embora eu goste muito de escrever poesia. Depois
fiz alguns blogs temáticos, tenho um blog de viagens e de culinária, porque eu adoro cozinhar. E quando eu comecei a escrever, eu comecei a lembrar das histórias passadas nesses países. Então eu comecei a escrever associada à receita, escrevia a história que se tinha passado comigo nesse país, e depois a receita eu tirava fotografias de eu a cozinhar, que era para verem que eu estava mesmo a cozinhar, e fazia aqueles passos que depois apresentava o prato final. Portanto, todos os pratos que estão naquelas 150 ou 160 crónicas que eu fiz mesmo, e eu parei esse blog porque os meus filhos foram estudar para Coimbra e eu deixei de ter que... Para quem cozinhar. Pronto. Mais tarde, também foi com uma curiosidade, eu viajava muito por razões profissionais, eu viajava muito para a Ásia, e os meus amigos diziam sempre as histórias que nós contávamos em jantares de amigos, que essas tais recordações de palavras, que eu devia pôr no papel, porque um dia eu morreria e as histórias ficavam perdidas, já ninguém se lembrava, porque as pessoas só se lembravam quando eu falava nelas. É verdade, já não me recordava dessa pessoa, desse local, desse acontecimento. E de repente, aquilo que era feito para o grupo de amigos dos jantares, estamos a falar em 15 ou 17 pessoas, que é um grupo de amigos que andaram comigo no liceu, uns mais velhos, outros mais novos, e que nós há 30 anos continuamos a juntar-nos, pelo menos mensalmente, num jantar. E falávamos, tínhamos sempre estas recordações. E de repente o grupo começou a crescer. Estava ligado ao blog, por links, mas o que começou a crescer realmente foi o grupo no Facebook, e às tantas já tinha, ao fim de 3 semanas, tinha 4.700 seguidores. Então eu comecei a fazer assim, uma crónica à segunda-feira, sempre uma memória minha, escrevi cerca de 73 memórias, depois surgiram outras, já eu não tinha o blog, fiz no Facebook. Sempre que ainda continua a publicar no Facebook, mas no meu perfil. Sempre com memórias de pessoas que marcaram a minha infância e a minha, quando eu digo a minha, não é a minha, é de toda a minha geração, da minha cidade, que é Caldas da Rainha. E também de locais que já não existem, de costumes, de eventos. Eventos incríveis, uma mulher nua na rua principal das Caldas, a desfilar nua, e já ninguém se lembrava disso. Como é que é possível esquecer uma mulher toda nua, a caminhar, 1977, os encontros está. Ninguém se lembrava disso, eu tive que descrever aquilo, depois fazia um bocado de pesquisa também, para ir buscar, e depois lá descobri umas fotos que a minha amiga Vidal Margarida Araújo tinha tirado na altura, que provou que aquilo que eu falava era verdade. Ninguém se lembrava, e lá apareceu a senhora... tantas coisas que aconteceram nesse encontro de teatro. Paulo, e a partir daí, de repente, um livro. Como é que foi esse passo gigantesco? Eu senti muito confinado àquele sistema de crónicas, recordações de infância e da juventude. E eu queria escrever outras coisas que não fosse apenas. Nessa altura criei outro blog e passei para uma página também no Facebook. Na altura que se começaram a criar páginas, e a página tinha o nome do romance, Um Momento Meu, embora nada tenha a ver. E eu comecei a escrever nessa página, e ao fim de mês e meio, 2 meses, tinha cerca de 37 mil, 38 mil seguidores, o que era muito bom para uma página literária, porque é uma página literária. Nessa altura, o Grupo Presença, numa das suas... O Grupo Presença agrupa várias editoras. Uma delas, a Marcador, estava à procura de novos valores. Quando era novo, não queria dizer que fossem pessoas novas, eram novos valores. Não era assim tão. E pesquisaram estas redes sociais, estas novas, na altura estava na nova Facebook, a geração dos meus filhos já nem tem Facebook, agora já são outras redes. Mas pesquisaram quem tinha muitos seguidores, e desafiaram e disseram: Paulo, nós não queremos os textos que tu escreves, queremos que tu faças um romance com a mesma abordagem com que tu escreves aqueles textos avulsos. Mas tem que ser um romance. Se tu escreves, nós publicamos. É um cheque em branco que nós te passamos. Se tu escreves um romance, nós publicamos. Bem, eu vim para casa e lancei mãos à obra e disse: ok, vou escrever um romance. Escrevi o romance, enviei-os. E eu tinha pedido uma coisa que depois foi-se a verificar que não era do todo verdade. Eu dizia: eu escrevo para as mulheres. Eu só peço uma coisa, é que a editora, é que quem for a pessoa que for avaliar, que for ler, seja uma mulher e não um homem. Porque aquilo se calhar é muito piegas para os homens. Os homens não puxam muito a refletir sobre as coisas. A cabeça dos homens deve ser de uma forma diferente das
homens de ação e de fazer as coisas e não são muitos de falar. E então duraram, mas eu ao fim do mês já estava preocupado e perguntei-lhes o que é que se passa. Mandei-lhes um mail, até tive medo de telefonar, mandei um mail, perguntar, não gostaram? E o diretor da editora, na altura, que disse-me, não, o problema foi que tu me pediste expressamente que fosse uma mulher. Então, ler o livro. Estavam à espera da mulher. As duas editoras ocupadas, e então fomos buscar. E passado poucos dias, isto deve ter acelerado o processo, eles telefonaram-me e disseram, olha, Paulo, vai receber em relação à questão do romance, vai receber o mail ainda hoje. Mas não me disseram mais nada. Eu pensei o pior. E o mail era um contrato de 10 anos que garantia qualquer romance que eu escrevesse que a editora iria publicá-lo. E eles acabaram por publicar de forma grandiosa, direi, eu não podia esperar pior. Tu achas que a edição oficial do livro, a edição profissional do livro, teve alguma influência na forma como escreveste ou fez alguma alteração ao teu pensamento inicial acerca do mesmo? Eu não tinha a mínima ideia como funcionava, tinha uma má ideia de como é que isto poderia funcionar. Sobretudo para um autor que estava a lançar o seu primeiro livro e que não tinha nome na praça, portanto não tinha força. Eu pensei que eles pudessem exigir grandes alterações ao texto original e que quisessem ter razões comerciais, pudessem querer alterar. Não me alteraram absolutamente nada. A Paula Caetano, eu costumo dizer, eu fui o arquiteto, ela foi a engenheira. Nas grandes obras, nós damos sempre ao nome ao arquiteto. Mas o que ela fez foi fazer correção. Eu tenho um problema que é eu escrevo como falo. Não tem mal nenhum. O Mia Couto, eu não estou a comparar a eles, eu adoro o José Eduardo Aguilera e o Mia Couto, que são duas das minhas grandes referências a nível de escrita, ou também o Lobo Antunes, que é um livro sempre de cabeceiras também. Eles escrevem como querem, inventam palavras todos os dias, são fantásticos, eles quase que inovam e refazem a mexer a língua portuguesa. Eu tenho um problema na construção gramatical que tem que ser sempre revista porque eu escrevo como digo, e nós em Portugal, nós não escrevemos como falamos, de uma forma escrita e uma forma oral. Portanto, foram essas correções que ela teve que fazer. Olha, Paulo, então com isto tudo quer dizer que, por exemplo, que aqui no Canadá, tirando o facto de existirem os 2 exemplares naquela biblioteca, não há hipótese nenhuma de adquirir o livro. Ou será que há hipótese online? Ou tens alguma ideia de como é que... Eu não sei como é que funcionam os sites online em Portugal. Por exemplo, eu quando estudava e mais recentemente na minha outra atividade profissional, quando eu tento trazer livros do Brasil para cá, não consigo. Porque nem sequer é como os americanos, muitas vezes têm o Estado do país, não é? O Estado Federal. Sim, sim, sim. No caso do Brasil, o Estado Federativo, mas não permite a exportação. No caso dos nossos sites online, que é o UC, WOK, o FNAC, FNAC e o Bertrand, todos PT, eu julgo que eles têm a forma de chegar. Eu sei que eu vendi muitos exemplares no Brasil porque eu recebo muitos agradecimentos e cumprimentos sobre o livro no Brasil, porque presa numa página que é muito visitada, chamada Vida Depois dos 40, no Brasil, a autora leu o meu livro, adorou e falou nisso. Pronto, como aquilo. No Brasil a escala, no Canadá, é muito diferente da portuguesa. Quando alguém fala de alguma coisa, aquilo atinge muita gente. Pois, eles também são muitos mais, não é? Agora não sei se eles conseguiam mandar vir de Portugal ou se eram pessoas que vinham a Portugal e levavam um livro ou mandavam pelo correio, compravam cá e enviavam pelo correio. Eu não faço ideia como é que os nossos sites funcionam para... Eu sei que na cidade de Toronto existem muitos exemplares, mas foram todos adquiridos em Portugal, porque eu vou recebendo as fotos, mas foram adquiridos realmente em Portugal. Temos que pesquisar, de qualquer forma fica a nota. Paulo, e agora, antes que isto acabe, deixa-me perguntar uma coisa. Tu, neste momento, estás reformado do teu trabalho profissional, continuas a fazer consultoria, não é? Sim, eu agora já faço a gestão do meu tempo. Já não trabalho dentro das empresas, já há uns anos, e escolhem.
os projetos profissionais e vou fazendo consultoria ocasionalmente. Já não estou muito tempo ocupado. Geralmente eu tenho clientes certos que me pedem para projetos, outras vezes são empresas que precisam de projetos para se habilitar a fundos comunitários, etc. E, bom, acontece na minha área, eu trabalho sobretudo em duas áreas, como eu disse, só são empresas que estão com algumas dificuldades e precisam da minha intervenção para ajudá-los, a cabeça fresca fora da gestão comum para ajudá-los a dar a volta, ou são empresas que estão bem, pelo contrário, mas precisam de crescer e não sabem para que lado é que é de crescer. E aí entro eu com a parte estratégica, definir novos mercados, novos serviços que a empresa possa prestar ou bens que possam produzir. E tu dás imensas palestras também, não és muito convidado para dar palestras e... Sim, às vezes eu quando pergunto pelas palestras tenho que perguntar de que área é que é, porque eu dou tanto palestras da área de gestão empresarial, também de marketing, que é uma área que eu trabalho sempre muito, como da parte literária, e lançamentos de livros, e escrever prefácios de livros, e apresentação de livros, etc. E durante muito tempo fiz conferências sobre a União Europeia. E não eram palestras, eram muito conferências. E tive durante um período a fazer também conferências sobre a União Europeia. E, portanto, eu muitas vezes quando me convido tenho que perguntar, mas sobre o quê? É o meu lado. Paulo, obrigadíssima. Olha, Obrigado. corra tudo bem e espero ansiosamente o próximo livro, está bem? Muito bem. Obrigado. Obrigado a todos. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijo.